Desastres naturais, guerras civis, desigualdades sociais. Segundo a Organização das Nações Unidas, pelo menos 336 milhões de pessoas vão depender de ajuda humanitária neste ano em todo o mundo. A guerra na Ucrânia e a pandemia de Covid-19 agravaram ainda mais a situação em diversos locais. De acordo com a ONU, Somália, Etiópia e o Afeganistão estão entre os países que mais precisam de apoio. Em resposta às necessidades de tantas nações, diversas entidades organizam missões para trabalhos humanitários. Mas quais são os direitos de quem decide encarar esse desafio? A Thalita é médica veterinária e decidiu largar tudo aqui no Brasil para se dedicar a um trabalho voluntário no Egito. Ela vive hoje em uma das cidades mais pobres do país, próxima ao Cairo. E ela vai explicar para a gente como funciona aí. Olá, eu sou a Thalita e atualmente eu sou voluntária aqui no Egito. Ontem eu completei 1 ano de trabalho voluntário e o meu trabalho voluntário aqui no Egito ele é vinculado ao Serviço Voluntário Adventista. Essa agência ela é vinculada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, quando eu estava no Brasil, eles que organizaram para mim todos os trâmites e toda a documentação necessária para que hoje eu pudesse estar aqui no Egito com toda a segurança. Hoje eu trabalho aqui no Egito em uma das comunidades mais pobres e carentes de todo o país. Aqui é uma região mais de deserto, com algumas palmeiras, e a região que eu moro tem muito lixo. O meu contrato aqui pelo Serviço Voluntário Adventista é um contrato de voluntariado. Eu tenho todo o seguro necessário caso alguma coisa aconteça para mim. Eu tenho direito ao hospital. Nós recebemos vários números de telefone caso alguma coisa venha acontecer. Mas graças a Deus, nesse 1 ano que eu estou aqui, nada aconteceu. Nós aqui no projeto também nós recebemos local para morar, uma moradia simples, e recebemos alimentação. Como nosso trabalho é voluntário, nós não recebemos nenhum salário. Recebemos doações também, muitas vezes da nossa família, dos nossos amigos. Temos uma pequena ajuda de custo apenas para comprar algum material de higiene, caso a gente precise. O que não chega a ser um salário, não temos um vínculo empregatício salarial. Esse aqui é um dos quartos que eu morei já por 5 meses. Agora eu estou morando num outro local e essa é a vista que a gente tem. E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado Renato Zerbini, doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais e especialista em proteção da pessoa humana. Doutor Renato, seja muito bem-vindo ao Como Funciona Aí. A gente viu a Thalita falando que ela não tem um vínculo trabalhista com o serviço que ela presta nessa agência. É uma regra dessas entidades que prestam serviço fora do país, aqui do Brasil, não ter esse vínculo trabalhista nessa situação? É importante destacar que nós não estamos aqui tratando de relações entre estados e organizações internacionais, né? Nós estamos tratando de um ente privado, que é a Igreja Adventista de Sétimo Dia, e o Estado do Egito. A Igreja Adventista é quem vai apoiar as condições para que a sua voluntária consiga reunir os requisitos exigidos pelo Egito, a fim de que ela tenha o visto para poder atuar profissionalmente em prol da cidadania egípcia que necessita dos seus trabalhos. E isso é muito importante, porque nós podemos, inclusive, dizer que se trataria de uma cooperação internacional humanitária de entes privados para com um outro
Estado. E isso é muito interessante na sociedade internacional do presente século. Doutor Renato, existem iniciativas também aqui no Brasil de políticas públicas voltadas a essas questões humanitárias na fronteira do Brasil com a Venezuela, para essas questões dos venezuelanos que estão entrando para o Brasil? Sim, essa é uma realidade que fez com que a ação humanitária brasileira de atenção aos venezuelanos que cruzaram a fronteira da Venezuela para o Brasil talvez se materializasse no maior programa de desenvolvimento de políticas públicas do presente século para estrangeiros que adentram em território nacional. E essas ações, essas políticas públicas desenvolvidas, elas alcançam diferentes dimensões de importância capital para a afirmação da dignidade humana daqueles venezuelanos que aqui estão. Por exemplo, são políticas públicas de atenção à saúde, com especial atenção às crianças e às mulheres venezuelanas. São também políticas públicas de capacitação para que os venezuelanos e as venezuelanas possam inserir-se no mercado de trabalho brasileiro de maneira mais ágil e facilitada. São também serviços de atenção de moradia adequada para toda aquela população venezuelana que aqui está. E, de fato, no norte do país, construiu-se uma malha de atenção humanitária que abraça diferentes atores e setores da sociedade brasileira, combinando instituições da sociedade civil organizada brasileira, como braços da Igreja, Instituto Migrações e Direitos Humanos, as Cáritas Arquidiocesanas, outras instituições, e inclusive, no caso dos venezuelanos lá em Roraima, também há o trabalho das agências internacionais, dos organismos internacionais, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e a Organização Internacional de Migrações. E aí, em conjunto com o Estado brasileiro, nós destacamos o chamado tripartitismo, que, em termos de atenção humanitária, é um dos segredos de atenção do Brasil, enquanto Estado, para quanto a atenção aos estrangeiros. Significa o trabalho conjunto entre o Estado brasileiro, a comunidade internacional, através do Alto Comissionado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, e a Organização Internacional de Migrações, e a sociedade civil organizada no âmbito de todas essas instituições privadas que garantem uma acolhida humanitária aos venezuelanos que lá estão. Vamos voltar agora para o Egito. A Thalita conta mais um pouco dos direitos dela como voluntária e explica também sobre a autorização de entrada no país. É com você, Thalita. O meu visto de trabalho aqui, ele é, na verdade, um visto de turista. Mas qual que é o processo? Eu chego aqui no país como turista, eles me dão 3 meses para ficar livre aqui. Mas o que acontece? Quando a gente chega aqui no país pelo trabalho voluntário, nós vamos com o advogado, do próprio serviço voluntário, da própria igreja, até o governo. E nós conseguimos, então, uma carta, um documento governamental dizendo que nós demos entrada ao nosso visto permanente. A gente também tem o seguro de vida. Alguns anos atrás, na verdade, exatamente há 3 anos atrás, algumas explosões estavam acontecendo aqui no Egito. Alguns grupos estavam explodindo algumas igrejas, incendiando alguns locais. Mas desde 3 anos para cá, a gente não tem mais esses problemas por aqui.
Nosso projeto, ele ensina as crianças, os adultos e a comunidade a separar o lixo, a limpar as ruas em torno do projeto. A gente ensina as pessoas e as crianças a plantarem árvores. Então, nós trabalhamos de maneira integral, com o conhecimento, ensinando inglês para eles, tentando fazer com que eles consigam melhores trabalhos, melhores condições, fazendo com que eles melhorem o estilo de vida deles. Nós recebemos voluntários aqui do mundo todo e nós temos também outros brasileiros, temos canadenses, temos pessoas do mundo todo, na verdade. E, como eu disse, é um projeto que é bem completo e se preocupa e cuida da comunidade de maneira integral. A gente viu também a Thalita falando sobre um seguro de vida. Existe algum tratado, alguma lei internacional que oferece uma proteção a essas pessoas que muitas vezes arriscam a própria vida em nome aí da solidariedade? Para efeitos do trabalho voluntário de instituições privadas, não há esse tipo de tratado internacional. O que existe é na seara da cooperação internacional oficial, vale dizer, entre estados ou entre estados e organizações internacionais, os tratados próprios das imunidades e privilégios diplomáticos que servem também para os funcionários das organizações internacionais. Agora, no caso dos voluntários de instituições privadas, essa exigência é própria dos países que as recebem. É bastante similar, por exemplo, a todos aqueles que vão fazer turismo em outros países, né? É muito comum que em algumas regiões do planeta se exija esse seguro saúde, né? Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já. O Como Funciona Aí está de volta e a gente desembarca agora no continente africano, em Moçambique. Para contribuir com o processo de redemocratização do país, uma instituição de ensino brasileira enviou missionários e implantou um projeto social voltado à educação de crianças e professores. Quem conta como funciona por lá é o irmão Sebastião, que está em Beira. Olá, sou o irmão Sebastião Lopes Pereira, sou natural de Esperantina, Piauí. Sou brasileiro e vivo em Moçambique, um país do continente africano, há mais de 5 anos. Vim para cá a convite dos meus diretores do Brasil, nós que pertencemos ao Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, Irmãos de La Salle. Aqui em Moçambique estou com mais 5 brasileiros. O que a gente faz aqui? Estamos trabalhando em 3 obras educativas. Um colégio que atende mais de 500 crianças, um centro assistencial La Salle, que indiretamente atende mais de 700 crianças. Também temos um colégio comunitário que atende em torno de 3.500 crianças. Tudo no entorno de uma cidade chamada Beira, a Beira que é a capital de Sofala. Aqui, juntamente com ONGs e o governo local, desempenhamos no mundo da educação diferentes projetos. Projetos estes que têm como objetivo o empoderamento das meninas, alimentação para as crianças com maior vulnerabilidade, bolsas de estudos para jovens e adolescentes frequentar o ensino médio, que aqui é conhecido como ensino secundário. Outro objetivo também especial e com muito carinho nós desenvolvemos aqui na cidade da Beira, junto às crianças assistidas pelo Centro Assistencial La Salle, é a alimentação. Alimentação que é muitas vezes uma dificuldade para muitas famílias. Para ter ideia também, muitas crianças vão para as escolas num tempo normal e não tem o que comer. Aqui elas chamam mata-bicho, né? O mata-bicho, por exemplo, é a primeira alimentação do dia, o café da manhã.
Para podermos nos manter aqui em Moçambique, nós brasileiros recebemos diretamente ajuda do Brasil, principalmente para cuidados da saúde, alimentação, comprar roupa, aquilo que é necessário, né? Aquilo que é básico também. É muito importante também ressaltar que nós não recebemos salários, né? Não temos salário para atuar, para estar. Eu estou aqui de forma voluntária, de forma primeiramente missionária, para desenvolver meu trabalho e a minha missão. E é importante dizer também que essa gratuidade se dá principalmente para melhor servir as crianças, né, que nos são confiadas. E vale até dizer que temos projeto desde a educação infantil até o ensino secundário, que é o ensino médio. Voltamos a falar sobre esse assunto com o advogado, Dr. Renato Zerbini, doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais e especialista em proteção da pessoa humana. Doutor Renato, qualquer entidade pode oferecer um serviço humanitário, entrar no país e instalar, oferecer um serviço como esse que o irmão Sebastião está hoje? Essa pergunta é muito interessante. Desde a perspectiva maior do trabalho humanitário, qualquer organização da sociedade civil, especialmente aquelas de caráter religiosos, como no caso em questão os laçalistas, podem oferecer esse voluntariado. De fato, alguns países, inclusive, estendem um visto especial para instituições religiosas. A gente sabe que quem quer se voluntariar a prestar um serviço como esse pode, inclusive, recorrer a uma candidatura na Cruz Vermelha ou numa instituição como essa, com cunho religioso, mas também existem agências de turismo que hoje oferecem esse chamado turismo humanitário. Como que funcionam essas regras para quem opta, vamos dizer assim, por fazer um turismo como esse? Via de regra, esse turismo humanitário ele é facilitado pelas agências de turismo de origem dos voluntários, sendo que essa agência já conecta com entidades que prestam voluntariado no país de destino, facilitando, assim, os requisitos de entrada do visado daquele voluntário. Por isso que, muitas vezes, é mais fácil ir para um país onde essas ações humanitárias são bem-vindas, né? E isso é muito comum em países da Ásia, da Oceania e até mesmo da Europa. Este tipo de turismo humanitário, né, que é uma ação bastante recente na história do turismo mundial, podemos dizer assim, que vem ganhando corpo a partir da década de 90 do século passado, né? Vamos voltar para Moçambique. O país está entre os mais pobres do mundo e, além da miséria, a população enfrenta ainda fenômenos naturais, como um ciclone que devastou várias cidades em 2019. O irmão Sebastião explica a importância da presença das instituições humanitárias e conta mais sobre como obter a autorização de entrada no país para prestar o serviço voluntário. Mas é fácil vir para cá, o que tem que fazer, né? Nós que já integramos a instituição, temos essa segurança. E através do Brasil também nos dá segurança para nos mantermos. Mas voluntários também são convidados a conhecer, estar e contribuir também conosco em nossas obras educativas. O que é preciso hoje? A partir de 2019, é preciso fazer o visto de trabalho. É uma exigência do governo local para poder vir passar mais de 6 meses. Então é preciso tirar um visto de trabalho dentro das políticas locais, mas também ao visto de turista, né, para poder entrar no país. Destacar também, né, a forte parceria com o governo local, que é muito importante, né? Nós estamos dentro também de um governo, de um país, numa multiculturalidade. Só para ter um exemplo claro, né? Em nossas obras assistenciais, nós temos bastante muçulmanos. Então não há discriminação, nós pertencemos a uma instituição cristã, mas ao mesmo tempo estamos ali a trabalhar e a ajudar famílias muçulmanas, famílias de igrejas locais, cristãs,
de religiões tradicionais africanas. Falar de Moçambique também é dizer que é um país, só para ter uma ideia, que tem mais de 25 línguas, né, étnicas, 5 línguas nativas. Então nós temos o português como língua oficial, né, Moçambique, que foi uma colonização portuguesa, e ao mesmo tempo, né, essa multiculturalidade está em um país com miscigenação também, onde há negros e também há brancos, que é chamado mulatos, formamos também essa comunidade educativa. Então, quando nos juntamos, quando somamos força, como tendo segurança do que se faz e sabendo de onde vem e para onde vai, nós podemos fazer a diferença. Doutor Renato, a gente viu aí nesse caso e em muitos outros casos que os projetos sociais acabam assumindo um papel do Estado. É importante ressaltar que seja levado em consideração aqueles princípios do trabalho humanitário, como a imparcialidade e essa boa relação com o governo, para que consigam, né, fazer um bom papel, desempenhar um bom papel ali do projeto social, não é isso? Sem dúvidas. Os princípios da neutralidade, imparcialidade e afirmação da dignidade humana são essenciais para que esses voluntários possam atuar no terreno, nesses países. E isso dá credibilidade, inclusive, à instituição que os apoia. O próprio irmão Sebastião disse que o visado dele ficou mais fácil por conta do trabalho realizado pela congregação que ele representa. Então, nesse sentido, a afirmação dos princípios da neutralidade, imparcialidade e afirmação da dignidade humana são essenciais para o trabalho humanitário. Agora, a gente tem situações, como já aconteceu no Afeganistão, em que o Estado impediu a entrada dessas organizações internacionais ou outros tipos de entidades para prestar um serviço humanitário. Existe alguma regra internacional ou alguma forma de permitir a entrada desse trabalho voluntário nessas situações? Outra pergunta muito importante e interessante, né? Não há possibilidade do exercício de uma atividade humanitária sem que esta não seja, de alguma medida, em consenso com o Estado no qual ela está se realizando. Então, necessariamente, o Estado tem que convidar ou receber de bom grado aquela instituição. Ele tem que consentir a presença ali e não há nada que se possa fazer para que exista esse trabalho humanitário naquele local. Exatamente. Não existe nada a não ser algum tipo de pressão externa, política, mas se o Estado que recebe essa missão humanitária não estiver de acordo com a sua realização, não haverá como pressionar para que ela aconteça. Doutor Renato, eu agradeço muito a participação do senhor aqui no Como Funciona Aí. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Você confere o Como Funciona Aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima!